Oi, Daniel, como vai? Tudo bem? Olá, Deodato, tudo bem? Obrigado pelo convite, né? Estamos aqui nesse momento de conversa e descontração também, né? Então, vamos lá. Legal. Você sabe que eu tenho por hábito explicar para os paulistas e paulistanos, aqui eu moro atualmente não, já há quase 40 anos, no estado de São Paulo, aqui na cidade de Campinas, no distrito de Barão Geraldo, que é onde fica a Unicamp. E eu tenho que explicar para aqueles que não conhecem o nosso universo dos mineiros, o universo do Guimarães Rosa, a nossa tradição, a nossa cultura, a nossa mineirice. E eu tenho que explicar que nós somos múltiplos. Minas Gerais é múltipla. Tem o sotaque do norte de Minas, o sotaque do sul de Minas, o sotaque do Brejo, do Carioca do Brejo, a região de Juiz de Fora, Aham. o sotaque da minha região, lá no interior de Minas, na porta de entrada do universo do Guimarães Rosa, dos Grandes Sertões, e o sotaque de Belo Horizonte. Você tem um sotaque de Belo Horizonte? Você nasceu em BH? Isso, eu nasci em BH, né? Eu sempre morei em BH, então o meu sotaque é esse sotaque da capital, mas a gente não foge do ai, né? Do trem, isso no meio da fala a gente percebe, mas sou mineiro da capital, então das multiplicidades que a gente tem aí no estado, eu tô bem aqui no centro mesmo, bem aqui onde todo mundo passa, todo mundo bebe da cultura, todo mundo faz aí esse intercâmbio, mas sou mineiro de Belo Horizonte de nascimento e de vida. Bebe da cultura também, eu pensei que você ia se entregar, porque Belo Horizonte bate no peito como a cidade que tem o maior número de bares do Brasil. E eu acho que é verdade, viu? Eu acho que é verdade. Além de que, além de termos os bares, né, a gente não tem o mar, né? Então a gente sempre fala que já que Minas a gente não tem o mar para a gente poder aproveitar, a gente vai então para o bar e a gente faz aí a festa. E estão todos convidados a vir conhecer os bares de Belo Horizonte, né? Que são aí famosíssimos. E não vão se arrepender. São os melhores bares do Brasil, com certeza. Ô, Daniel, hoje eu não fico viajando mais, mas eu fui já para quase todo o Brasil, dando cursos por universidades corporativas. Uhum, E eu vi em várias cidades o Festival de Comida de Boteco. Aqui em Campinas tem. Esse uhum, festival nasceu em BH, é uma franquia de BH. Eu já vi, aqui em Campinas todo ano tem, e uhum. eu já vi no Ver o Peso em Belém do Pará, já vi em vários lugares, é bem legal isso, bem legal. É muito bacana mesmo. Aqui a gente se envolve, né? Tem as competições, tem aí os botecos, a gente tem a lista dos botecos participantes, então é bem interessante, faz parte mesmo da cultura aqui de Belo Horizonte, a gente aproveitar um pouquinho, né? Sempre tem prato novo, sempre tem atração interessante, então é muito bacana mesmo. Para você ver a extensão, Daniel, eu costumo ir no Bar do Rafa, aqui no Mercadão de Campinas, no mercado municipal, que também tem história, como quase todos os mercados. E eu costumo falar que a alma, se você quiser conhecer a alma do povo de um lugar, você tem que transitar, frequentar os mercados municipais. Eu sempre falei isso. Mas Uhum. então, quando eu vou lá no Bar do Rafa, aliás, eu sempre convido quem eu entrevisto para o dia que aparecer em Campinas ir comigo no Bar do Rafa. E eu explico por quê. Mas eu converso com a mãe dele de vez em quando, e ela fica numa escadinha lá em cima, e todos os anos ela fica inventando, criando um petisco de boteco para participar do festival de comida de boteco. Mas bem legal. Você falou que ia me fazer uma pergunta aí, você ficou Isso, curioso? na hora que a gente começou as nossas conversas, né, para combinar esse momento aqui, você me contou aí uma curiosidade que eu queria saber. Você só mencionou e não falou, né? Que quando você esteve em Belo Horizonte, morou aqui um tempo, você quase morou num puteiro, né? Então, como que foi? Conta aí pra gente qual que é a história, qual que é essa história, para o pessoal também ficar, sabe, conhecendo um pouco mais de você, né? Ok. Quando eu passei no vestibular, eu tinha 17, 18 anos. Fui fazer ciências biológicas. Passei no vestibular para cursar ciências biológicas. E depois eu acabei ficando um ano aí em Belo Horizonte, indo para Pampulha, saindo da Floresta, que é um bairro de BH, para quem não conhece. E eu ia todos os dias para, para a universidade e voltava. Mas antes de ir, meu pai era assim, vivia com. Nós éramos 7 filhos, hoje somos só
só 6, mas assim, ele tinha muita dificuldade para bancar todo mundo, e aquilo me pesava na consciência, sabe? O fato de eu estar saindo de casa para estudar em Belo Horizonte, e o meu pai com muita dificuldade financeira para poder sustentar todo mundo. E ele arrumou um lugar para eu ficar instalado aí, para morar. Aí quando, cara, quando nós fomos, eu era muito, muito jovem, e eu fui com ele, fui junto com ele para Lagoinha. Você conhece aí, não sei como está a Lagoinha hoje, mas era uma região que tinha muitos prostíbulos, muitos puteiros. E alguém tinha indicado para ele, uma pessoa que era conhecida, e ele foi comigo lá. Quando eu cheguei, eu era meio ingênuo, puro e besta, aos 18 anos, mas eu vi claramente que aquilo ali era um puteiro, sabe? E de quinta categoria, na Lagoinha. Eu olhei assim, fiquei pensando, preocupado com meu pai, falei, puxa vida. E pensei, se ele me fechar com a mulher aqui, contratar, eu vou depois sair daqui e vou para outro lugar. Mas ele, em silêncio, ele era um homem de poucas palavras, ele era ele não sabia, mal sabia ler e escrever, sabe? Ele era um homem de poucas palavras. Ele olhou, conversou e tal, e nós saímos. Aí depois nós fomos em um outro lugar, lá na Avenida do Contorno, num hotel também bem simples, e eu fiquei lá por um tempo, depois fui para uma república. Então, eu costumo rir e brincar até hoje, que eu quase morei num puteiro, cara. Mas então, muitos anos depois, já velho, bem mais maduro, eu conversei com meu pai sobre aquilo. Porque ele não falou uma única palavra. Ele não fechou com a mulher, não falou uma única palavra. Aí ele falou assim: eu vi que era um puteiro. Isso quando eu já estava adulto. E eu não queria deixar você lá. Por isso que nós não fomos. Quer dizer, eu só me lembro do olhar dele, daquele lugar, e com um carinho enorme, porque eu sabia que era o esforço dele em me ajudar na minha trajetória. Então, a minha pequena história sobre o dia em que eu quase morei no puteiro é essa, viu? Agora a curiosidade acabou, né? Agora a gente já sabe aí mais um pouquinho sobre você. Bacana, muito legal. Gostei da história. Legal. Daniel, eu queria conversar com você hoje, especificamente, sobre a tua pesquisa no mestrado. Qual foi o objeto da sua pesquisa do mestrado? Foi no mestrado, a minha pesquisa se intitulou Sobre a Piedade e a Indignação na Retórica de Aristóteles. Bem legal. Eu vou chamar a vinheta, já já a gente volta, tá bom? Beleza, combinado. Ok, como eu falei na parte anterior à vinheta, eu estou conversando com o Daniel, esse mineiro extremamente simpático que mora em BH, sobre a pesquisa do mestrado dele. Mas antes eu queria fazer um último comentário sobre essa questão do algoritmo. Eu comentei com o Daniel, né, Daniel, sobre isso, que a gente pode usar o algoritmo a nosso favor. Se você só pesquisar, você que está nos assistindo, na internet, somente aquilo que é alinhado com a tua forma de pensar, de uma forma binária, isolada, focada, o algoritmo só vai te mandar manifestações, postagens que se alinham com o que você pensa. A sugestão é você trabalhar o que eu chamo de algoritmo reverso. Começa a pesquisar pessoas que pensam diferente de você e o algoritmo vai te encher de pontos de vistas diferentes dos seus e vai te levar a ter visões múltiplas da realidade, o que é muito bom. Ok, isso posto, vamos para a nossa prosa, o nosso bate-papo com o Daniel. Estou muito curioso. Daniel, repete aí, qual foi o objeto da tua pesquisa no mestrado? Então, aproveitando até que o Deodato falou aí dos algoritmos, né? Eu acho que eu vou falar o meu título aqui, o meu objeto, mas eu queria contar um pouquinho de como que foi essa escolha, né? Eu trabalhei no mestrado com a retórica do Aristóteles, então o título da minha dissertação foi sobre a piedade e a indignação na retórica de Aristóteles. Mas essa trajetória para chegar nesse objeto de pesquisa, ela começa já na graduação, quando eu tenho interesse ali na filosofia antiga, quando eu começo a perceber esse poder das paixões, né? E aí por isso que eu falei que o algoritmo é interessante, porque as paixões também fazem com que a cartela de coisas que temos disponíveis ela se altere, né?
e isso está ali também na retórica do Aristóteles. Então, desde a graduação, eu já tinha um interesse sobre essa questão das paixões, e principalmente das paixões relacionadas ao discurso. E aí fiz uma iniciação científica trabalhando ali com o padre Vieira, os sermões do Vieira, e aí buscando como que ele lê a retórica do Aristóteles, e cheguei no recorte mesmo, que era o que a gente vai chamar de teoria das paixões aristotélica, apesar de eu não concordar necessariamente com uma teoria das paixões, mas é conhecido assim. E dentro dessa teoria das paixões, trabalhei com duas paixões específicas, que é a piedade e a indignação. Então, como título, né, como objeto da minha pesquisa, eu nomeei minha dissertação como sobre a piedade e a indignação na retórica de Aristóteles, mas o pano de fundo, né, que ela foi construída é exatamente esse caminho que a retórica mostra para a gente conduzir o auditório em direção a certas paixões. Mas sobre isso eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, só para vocês terem em mente aí como que foi o meu recorte. Então, é um filósofo da antiguidade, que é o Aristóteles, é um texto específico do Aristóteles, que é a retórica, e são duas paixões também recortadas, que eu fiz aí um terceiro capítulo sobre elas, que é a piedade e a indignação, porque também a gente precisa dar aí um panorama mais específico dentro desse objeto de pesquisa, né? Então, é mais ou menos esse caminho que eu fiz, e é mais ou menos sobre isso que eu vou conversar um pouquinho aqui hoje com o Deodato e com vocês que estão aí nos assistindo no canal. Legal. Daniel, vou fazer um comentário. De vez em quando eu costumo falar que eu vou abrir um parênteses, vou fechar e pedir para não comentar, para não sair da espinha dorsal. O Agostinho de Hipona, provavelmente, ele era professor de retórica, ele viajava pelo território que viria a ser a Itália e pelo Mediterrâneo, dando aulas, dando cursos de retórica, e tomava calote de alunos e ficava pé da vida. Então, mas ele deu muito Platão através de Plotino, não sei se ele estudou a retórica de Aristóteles, mas fecha parênteses, isso é conversa para outro momento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as paixões na filosofia do Aristóteles. Tá, vamos lá. Essa foi a primeira parte, inclusive, do meu trabalho, que já que eu ia apresentar, né, como que essas paixões se articulam ali na retórica, mas não somente na retórica, mas em outros textos do Aristóteles, como o De Anima, a Ética Nicômaco, a Física, né? Então eu precisava compreender um pouco o que são essas paixões, como que elas se configuram, como que essa noção de paixão aparece no Aristóteles. E aí eu queria pontuar duas perspectivas, eu acho que a gente precisa ter em mente. A gente tem as paixões no sentido da ação e paixão, que é muito determinado na física. O que isso quer dizer? Para o Aristóteles, há um caráter corporal dessa paixão, né? A paixão é aquilo que sofre uma força externa. Então, a paixão é o movimento causado pela força externa que atua sobre ela. Então, por exemplo, quando eu empurro um bloco de madeira, por exemplo, ele sofre uma ação do meu corpo que empurra. Então, aquele bloco ele é um paciente e a pessoa que empurra é um agente. Então, na física, ele vai estruturar essa relação que eu vou chamar de uma relação dual, né, entre ação e paixão, entre agente e paciente, entre movente e movido. E nessa perspectiva, a paixão ela é sempre acompanhada de alguém que a suscita. Então, isso seria na perspectiva da física. Como Aristóteles ele vai também dialogar com vários pensadores que estão ali no contexto da filosofia antiga, né? E ele vai também pensar em respostas específicas para problemas específicos. Então, ele acha que o conhecimento pode ser compreendido de diversos modos. Então, o que ele está falando na física não necessariamente vai ser compreendido da mesma forma na ética, não vai ser compreendido da mesma forma na retórica, mas as suas noções fundamentais já estão construídas, né? Então, as noções de ato, potência, ação,
paixão, né, categorias. Então, tudo isso que está aqui na filosofia aristotélica de fundo vai ser um suporte para a construção dos diálogos com esses outros temas que aparecem na filosofia aristotélica. Então, se há uma perspectiva física da paixão, né, que tem a ver com o movimento, e isso está lá no livro 3 da física, há uma perspectiva também na conceituação ética, né? O que é uma paixão no sentido da ação pública? O que é uma paixão no sentido do sujeito que sofre? É sempre alguém que é afetado por um outro. Então, por exemplo, no sentido que a gente chamaria hoje de paixão, ou que a gente às vezes nomeia como emoção, né? A palavra pathos, ela pode ter essas duas traduções. Eu optei pela tradução por paixão, porque eu acho que tem mais relação com esse impacto, né? Quem está apaixonado está impactado por um outro. E a emoção, ela está aí mais no campo do sentimento, da pessoa se sentir tocada interiormente. O Aristóteles está mais no campo do impacto, da relação com o outro, e menos numa relação do sujeito consigo mesmo. E aí, quando isso vai para o campo da ética, né? Quando a gente tem um outro que nos impacta, ou quando a gente tem um discurso que nos move, a paixão não é percebida ela mesma como algo ruim, ou ela mesma como algo prejudicial no contexto político, no contexto social. Mas o uso que essas paixões têm ali na condução da cidade. Então, a ira, ou a indignação, ou, sei lá, o amor, não são elas mesmas boas ou ruins para a cidade. Agora, a maneira pela qual esses cidadãos eles são guiados por essas paixões, isso sim tem um impacto. Então, é um movimento? É um movimento. Mas que tipo de movimento é esse? É um movimento político? É um movimento do sujeito enquanto ação individual? É um movimento em direção à virtude, ao bem, né? Como a gente tem aí na Ética Nicômaco, o fim da política, o fim da ação de formação do cidadão é o cidadão virtuoso, é o bem da cidade. Então, qual que é o movimento que a paixão deve levar? Essa paixão deve mover o cidadão em qual direção? E aí, quando isso se torna um problema, né, a paixão deixa de ser um problema por si, mas a questão ética da paixão passa a ser compreendida, a gente tem que entender que esse movimento que estava lá na física também acontece no contexto do discurso, no contexto da psicologia, né? Como que isso acontece na alma? Por que a nossa alma é movida pelas paixões? Então, tudo isso, quando a gente vai colocar aí no panorama geral da filosofia aristotélica, as paixões são uma daquelas noções que permeia essa filosofia e que tem uma extrema importância. Então, por isso que eu não falo de uma teoria das paixões aristotélica, mas eu falo dessa compreensão global da paixão na filosofia de Aristóteles, porque eu acho que não tem uma definição única. Quando a gente vai falar da paixão na psicologia, do De Anima, por exemplo, ele está falando da capacidade da nossa alma ser movida por um outro. Né? Então, ele vai falar que a nossa alma é capaz de ser movida pelo discurso, a nossa alma é capaz de ser movida pela ação, né? Então, tudo isso está falando de uma questão mais da natureza da paixão. Quando ele vai falar da retórica, ele vai falar que a nossa ação ela pode ser influenciada pelas paixões. Então, já esse movimento ele tem uma consequência. E aí, o que o pessoal costuma chamar, né, a Retórica das Paixões, que é o livro 2 da Retórica do Aristóteles, não tem esse nome, mas as pessoas nomeiam, né? São escolhas editoriais, e essa Retórica das Paixões, essa teoria das paixões que está ali no livro 2, ela é quase que um enlace desses elementos físicos, psicológicos, éticos e discursivos da paixão. Então, assim, se fosse para responder diretamente, né, eu fiz essa volta toda, mas acho que é bom a gente trazer esses elementos. A paixão na filosofia do Aristóteles, ela é sempre relacionada a um movimento,
há uma alteração e uma ação consequente, né? Eu acho que essa é a estrutura da paixão na filosofia de Aristóteles, seja ela no âmbito da física, da ética, da psicologia ou do discurso. Então, foi mais ou menos a partir desse caminho que eu construí aí a primeira parte da dissertação, antes de chegar aí nas paixões específicas. Acho que era isso, não sei. Tá bom. Ô, Daniel, e o Aristóteles, como ele tratava as paixões na retórica? Ou melhor, ou seria melhor falar assim, da retórica nas paixões? Como seria isso? Eu acho que aqui o melhor é a gente falar das paixões na retórica, porque as paixões são um dos elementos constitutivos dessa arte retórica, né, dessa tecné que ele vai compreender que a retórica é. Relembrando que na própria Ética Nicômaco ele já fala que a retórica é uma das artes mais importantes para a cidade. Então, como que a paixão entra dentro da retórica? Como que ela é constituída dentro da retórica? Primeiro, ela é um dos 3 elementos constitutivos da retórica, para Aristóteles, que são o ethos, que é o caráter do orador, ou a ética do orador, a performance do orador. O pathos, que é constitutivamente a paixão, ou como vamos mover essas paixões. E o logos, que seria o discurso, né, que poderia estar no campo da verdade de um discurso ou da verossimilhança desse discurso, né? Desse discurso. Então, a gente vai ter ali no livro 3 da retórica também, como que esse logos é construído. Então, é um dos 3 elementos. Esses elementos, eles não podem ser trabalhados isolados. Então, um orador de renome muito conhecido na cidade, que vai lá proferir um discurso público, ele não adianta ter todo esse ethos, essa performance, se o discurso em si não convence e se as paixões não são suscitadas da maneira correta. Então, a paixão dentro da retórica é compreendida como um dos elementos constitutivos da arte retórica. E aí, ele vai criticar um pouco, não é uma novidade, Aristóteles falar da retórica não é uma novidade no contexto da cidade de Atenas, mas ele vai dizer que os outros estudiosos, eles trataram muito pouco de outros elementos, porque exatamente fixaram-se muito na questão das paixões. E aí é engraçado porque ele fala assim, eu vou apresentar uma maneira diferente de vocês compreenderem a retórica, né? Diferente dos tratados dos antigos, que fizeram de outra maneira, porque eles focaram muito na parte das paixões e esqueceram dos argumentos retóricos. Mas logo depois ele dedica um livro inteiro às paixões, né? Então parece um pouco assim, mas você falou que as paixões não são a parte mais importante, agora tem um livro inteiro sobre as paixões, mas não é isso, ele não diz que as paixões não são importantes. Na verdade, ele está dizendo, olha, não é só a paixão que é importante no discurso, mas a articulação das paixões com os outros elementos. Então, a persuasão, né, a retórica aí, uma das definições da retórica é buscar os melhores meios para persuadir sobre determinado assunto, né? Então, um discurso deliberativo, um discurso judiciário, né, um discurso epidítico, eles têm estruturas diferentes e a retórica vai ajudar a escolher os melhores meios para persuadir sobre determinado assunto. E aí, como que as paixões entram nesse contexto? Lógico que eu vou puxar um pouco para o meu lado, né, para o meu objeto de pesquisa. Eu acredito que, apesar do Aristóteles dizer que as paixões não são a parte mais importante desse processo da retórica, eu acredito e eu defendo, e no doutorado eu estou tentando também justificar isso no contexto político, que as paixões são, sim, de fato, um elemento de maior incidência na alteração dos juízos. Por quê? Porque ele vai dizer, logo ali no início da retórica, que um sujeito que está sob o efeito da ira, ele vai julgar diferente daquele que não está. Então, trazendo aí para um exemplo mais cotidiano, né? Se eu estou muito nervoso com alguém, ou se eu estou indignado, ou se... nossa, eu estou ali na fila do banco, eu vejo alguém furando fila, então o meu juízo
ele é movido pela paixão, então eu vou julgar de maneira diferente. Então, um juiz, quando ele é impactado pelo discurso, né, novamente aí o agente, o paciente, quando o discurso ele impacta o juiz, se ele consegue mover o juiz em direção a certas paixões, ele tem muito mais chance de ter êxito no seu intento, que é fazer com que o juiz julgue de acordo com o que ele quer. Né? Então, isso é muito interessante. E aí, por isso que eu falo que, apesar do Aristóteles falar que são 3 elementos, eu daria uma importância um pouquinho maior para as paixões, porque elas são essa força de mudança do juiz, do auditório. E aí, na retórica, ele vai falar que essa força de mudança ela precisa ser compreendida em 3 aspectos, né? Contra quem que eu me movo, ou contra quem que aquela paixão é direcionada, em que circunstâncias essa paixão ela é suscitada e com qual intenção essa paixão é suscitada, tá? Então, esses 3 elementos, na hora que ele vai descrever uma lista de paixões, ele vai falar contra quem, em que circunstâncias e como ela é suscitada, né? Então, esses 3 elementos ajudam o orador a mover o seu auditório em uma direção ou outra. Por isso que é uma tecné, né? Ele não só diz, mas ele também quer refletir sobre essa prática, que é a prática da oratória ali na antiguidade, principalmente na cidade de Atenas. Então, ela está ali dentro da retórica. Então, é a paixão dentro da retórica, e não a retórica nas paixões. Eu acho que ela é um elemento, é uma noção que entra importante, mas o que está por trás ali é essa compreensão da retórica como tecné. Né? No doutorado ainda estou trabalhando algumas coisas, principalmente sobre a organização da retórica como instrumento ou como arte, mas isso aí depois a gente pode deixar para um outro bate-papo, né? Mas acho que é importante aqui essa reflexão. Ô, Daniel, fala um pouquinho sobre a piedade e a indignação na retórica do Aristóteles. Então, Deodato, foi difícil, na verdade, escolher as paixões que eu falaria na minha dissertação, principalmente porque as opções são muito interessantes, né? A gente tem a ira, a gente tem a inveja, mas quando a gente pensa aí na sociedade grega, né? No contexto ali da antiguidade grega, a piedade é uma das paixões mais trabalhadas, mais importantes no contexto, inclusive no contexto do teatro, né? Da tragédia grega. Então, a piedade e a indignação, elas formam um par. O Aristóteles vai trazer pares opostos. Então, piedade está de um lado e a indignação está do outro. Então, como se fossem contrários, pares opostos. E a piedade, ela está ali relacionada com essa aproximação do sujeito. Então, quando eu me apiedo de um sujeito, né, o eleos, a tradição cristã, inclusive, vai traduzir piedade, o eleos, não só por piedade, mas por compaixão, né? Eu optei pela tradução de piedade porque a compaixão está muito ligada a essa questão de se aproximar do outro com pena, de se aproximar do outro como se o outro fosse objeto apenas de uma solidariedade apática, né? Mas não, aqui a piedade, eu percebo que aquilo que acontece com o outro pode acontecer com alguém próximo a mim. A natureza daquele outro que está sofrendo uma injustiça que ele não merece, aqui está o elemento da piedade, é um outro, eu me apiedo de um outro que sofre uma injustiça que ele não merece. Então, isso aqui está no ideário grego. Então, se o Deodato sofre uma injustiça que ele não merece, e aí eu falo, puxa, o Deodato, ele tem a mesma constituição, ele é ser humano como eu, ele está numa situação que poderia ser comigo, e ele está sendo condenado, ou as pessoas estão acusando ele injustamente. Então, o juiz, ele se apieda daquela questão. Ele se sente próximo do objeto da piedade, né? Então, aí vai ter uma pequena distinção, porque tem que ter uma proximidade, mas não pode ser alguém como eu. Eu não me apiedo de mim mesmo, tá? Isso na compreensão grega não existe.
eu não sinto piedade de mim mesmo. E nem sinto piedade de pessoas muito próximas, como familiares, porque para os gregos, essas pessoas, nós sentimos por essas pessoas aquilo que sentimos por nós mesmos. Então, o objeto da piedade é alguém próximo, no qual eu reconheço a minha própria condição, mas que não seja tão próximo no sentido de eu sentir como se fosse comigo mesmo. Então, tem que ter uma distância do objeto da piedade, mas essa distância tem que ser uma distância para que eu possa me reconhecer no outro. Tá? Então, aqui é a piedade. Então, eu me apiedo de um sujeito que está sofrendo uma injustiça que ele não merece. E no lado oposto, a gente vai ter a indignação. Se por alguns sujeitos eu me sinto apiedado, eu falo assim, nossa, isso não pode acontecer, isso é uma situação de injustiça, a gente precisa se mover para que essa situação não ocorra dessa forma, então eu me apiedo dessa situação. Do outro lado, eu vou me indignar. E aí a indignação é interessante, porque ela é eu vou ficar indignado por uma conquista, algo bom, de alguém que não merece. Aí que está a indignação, né? Então, por exemplo, o Deodato fez atrocidades a vida inteira, é um cidadão da polis ali repudiado, e de repente ele, num processo público, ganha uma quantia, ganha um número de bens exacerbado. E aí aquela população fala assim, como? Mas olha aqui o contexto político dele, olha a ação dele na cidade, eu preciso reconhecer que ele é um sujeito que não merece, mas que teve um ganho injusto. Então, aqui é um sujeito que teve um ganho e ele não merece, é um ganho injusto. Então, piedade e indignação estão ligadas à questão da justiça. Eu vejo no outro e essa pessoa é justa, essa condenação, essa situação é justa ou injusta para essa pessoa? Né? Tanto na piedade quanto na indignação, eu acredito que é injusto. Na piedade, um mal que ele sofre que é injusto, e na indignação um bem que ele recebe que é injusto. Então tem ali um sujeito que observa, que é o juiz, que foi impactado por um discurso que pode mover ele a ficar indignado ou pode mover ele a ficar apiedado. Vamos tentar dar alguns exemplos aí, talvez da própria antiguidade, quando a gente fala de Helena, né, um caso emblemático da cultura grega, né? Helena é levada para Troia, existem várias versões do mito, mas num discurso a gente pode se indignar, por exemplo, com Helena, fala assim, olha, Helena foi levada a Troia e a guerra aconteceu e os gregos foram exterminados em Troia, e ela voltou e permaneceu no palácio com todas as honras, mas que ela não merece essa situação. As pessoas podem se indignar com Helena pela situação. Como assim ela volta, os gregos morrem, os troianos morrem, a guerra devasta aí grande parte dos nossos guerreiros, e ela volta para o palácio para conviver ali com Menelau. Aí você fala assim, isso as pessoas se indignam, né? Não faz sentido. Da mesma forma, dá para apiedar-se de Helena, né? Helena é levada para Troia, Paris a leva, o rapto de Helena, né? Ela vai para Troia, mas isso poderia acontecer com qualquer mulher que tivesse recebido ali o fardo de Afrodite, né? Afrodite diz para Paris que ele vai conquistar a mulher mais bonita do mundo. A mulher mais bonita do mundo é Helena. Ela não tem opção, então as pessoas podem se apiedar dela. E se fosse um de nós raptados para Troia, será que o fardo da guerra poderia cair sobre nós? Então o discurso, se ele souber mover o seu auditório em direção à paixão adequada para aquela circunstância, ele vai conseguir alterar o julgamento na direção que ele pretende. E aí eu achei que a piedade e a indignação demonstravam isso bem, tanto porque são considerados situações de injustiça dos dois lados, mas também porque são consideradas situações de injustiça com alguém que não merecia um mal e com alguém que não merecia um bem. Então, são opostos mesmo, né? E pode ser uma mesma situação, como essa situação de Helena, que, hipoteticamente, eu pensei aqui. E aí, nos discursos, nos oradores áticos, né, nos oradores aí
da cidade de Atenas, a gente consegue perceber pequenas conduções aí dessas paixões em uma direção ou outra. Então, acho que é um pouquinho sobre isso. Quem tiver interesse, né, claro, pode ler lá o meu trabalho e pode me entrar em contato se quiser conversar um pouquinho sobre a piedade, né, o Eleos, e a indignação, que é o Nemessan, e aí a gente tem uma vasta caminhada ainda para falar sobre isso. Ô, Daniel, você entende que o Aristóteles, quando ele construiu o pensamento dele acerca da retórica, ele dialogou diretamente com a busca de um relacionamento ético entre a sociedade com o outro. Ele dialogou com a busca da construção de uma sociedade ética. Você entende dessa forma ou não? Deodato, eu acredito que sim. A intenção dele ao redigir, né, ao dar os cursos de retórica, temos aí alguns pesquisadores, alguns estudiosos que acreditam que ele já dava esses cursos de retórica na academia, né? E aí, então, isso já era prática, e a retórica são esses apanhados de anotações que temos desses cursos. A intenção é de que, já que a vida política de Atenas se dá pelo discurso, né, é preciso que as pessoas saibam como fazer um bom discurso, um discurso que seja benéfico para a cidade, para que a cidade seja uma cidade justa, uma cidade que vai rumo à felicidade. Lembrando aqui, né, que a felicidade, na compreensão grega, ela não é uma felicidade individual. A felicidade é a felicidade da cidade, quando a cidade é virtuosa, quando a política é conduzida em direção à felicidade, os cidadãos, consequentemente, também são felizes. Então, a retórica aqui, e é isso que eu vou defender no doutorado, inclusive, é que há uma questão ética na retórica. Há uma questão de que a retórica em si não pode ser condenada, como foi aí na tradição de comentários filosóficos até meados dos anos de 1900, que era tido como uma inimiga da filosofia, né? Então, Daniel, você estuda filosofia, mas por que o objeto da retórica? Eu acredito que a retórica, ela é parte da produção filosófica. A filosofia é uma filosofia retórica, né? Ela quer convencer com os melhores argumentos sobre um determinado problema. E aí, a questão não é que a retórica deve ser condenada na cidade, mas o uso que certos oradores fazem dessa retórica para convencer de questões que não são justas, que não são boas para a cidade. Então, a retórica não é ruim, mas a postura desses oradores no contexto político. E aí a gente sabe que o contexto político de Atenas, né, gente, diferente do que a gente vê aí em filmes, nessas idealizações da Grécia, não é um contexto simples de ser compreendido, né? Atenas é ali um turbilhão político e não dá para falar de filosofia, filosofia antiga, né, filosofia aristotélica, Platão, né, sem compreender que há um jogo político envolvido e, consequentemente, esse jogo político vai impactar na ética platônica, aristotélica e ali da cidade de Atenas. Então, acho que sim, que a retórica é articulada diretamente com um caminho para uma vida melhor, né, uma ética, um cidadão ético e virtuoso aí na cidade. Acho que é isso um pouco. É legal. Ô, Daniel, e quais foram as suas considerações ao final do mestrado? Ali, no final da sua dissertação, quais foram as considerações que você fechou a questão ou deixou em aberto para caminhar para o doutorado? Como é que foi isso? Então, eu acho que a vida acadêmica, né, e aí o pessoal que está acompanhando a gente, tanto os que são aí da academia e os que estão aproveitando aí também para ter contato, inclusive agradecer, que é uma ótima oportunidade, né, da gente poder falar um pouquinho do que a gente pesquisa, é sempre deixar coisas em aberto, né? Eu acho que quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai encontrando pontos que a gente quer costurar ali nessa teia argumentativa que a gente prepara. Mas ao final da minha dissertação, eu percebi que existem implicações ético-políticas da retórica que nem sempre são levadas em consideração. Geralmente o texto da retórica ele é tido muito nas suas circunscrito muito em si mesmo,
Ou seja, as pessoas estudam a retórica como se fosse um manual apenas, ou como se ela lidasse só com uma parte da filosofia aristotélica, e ao final da minha dissertação, eu pude perceber que existem questões ético-políticas da retórica, existem questões ético-políticas das paixões, e essas questões precisam ser trabalhadas de maneira contextualizada. Então, eu percebo que as paixões aristotélicas, e aí algumas coisas eu consigo fechar nas considerações finais da minha dissertação, que é exatamente essa compreensão de que a paixão ela é um movimento que tem perspectiva física, perspectiva ética, perspectiva psicológica, perspectiva discursiva. Então, as paixões elas estão presentes em vários âmbitos da filosofia aristotélica. Isso é algo que eu consegui deixar mais alinhado nas minhas considerações finais. Eu consigo compreender essas questões das paixões. Eu consigo também deixar um pouco mais fechadinho essa análise das duas paixões que eu pretendia no mestrado. Então, a piedade e a indignação, consigo delimitar um pouco qual que é o campo de cada uma, como que cada uma atua no auditório, como que cada uma é suscitada pelo discurso. Então, isso também é uma consideração que eu acho importante ao final de um trabalho de pesquisa. Mas essas duas considerações me levam a questões muito mais amplas, né? Por exemplo, quando é justo suscitar a piedade em um auditório, por exemplo? Ou é possível indignar-se contra um discurso verdadeiro, já que o ser humano tende a conhecer a verdade e a assimilar essa verdade com a ação, né? O Aristóteles vai falar, se a gente conhece a verdade, ela é muito mais persuasiva do que a mentira, ou algo que não é verdade, né? A não verdade. Mas é justo ou é possível mover alguém para que ele fique indignado com um discurso não verdadeiro ou que ele se apiede de um discurso não verdadeiro? Então, como que isso tudo vai desembocar lá nas implicações ético-políticas da retórica? Então, essas são mais ou menos as considerações que eu tive aí nesse processo de 2 anos de pesquisa do mestrado, e foram elas também que abriram portas para o meu projeto de doutorado, né, que agora já está no processo de escrita, do desenvolvimento da tese, que é de que os juízes podem sim ser influenciados e mudarem os seus juízos pela retórica e pelas paixões, e de que isso afeta a deliberação política da cidade. Então, a deliberação é afetada pela retórica e pelas paixões. Agora, como isso acontece, aí a gente vai ter que esperar aí as cenas dos próximos capítulos com o término da minha tese. Mas acho que é um pouquinho disso também, Deodato. Ok, Daniel. Muito obrigado por separar esse tempo aí no inverno, né, para a gente conversar sobre as tuas pesquisas. Quando você estiver chegando aí no final do teu doutorado, entre em contato, vamos conversar sobre as tuas pesquisas que estão em andamento. Muito obrigado, um abração. A gente volta a se falar, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Eu agradeço você, Deodato, agradeço todo mundo que está aqui assistindo a gente. Se tiver interesse, pode mandar aí mensagem, pode entrar em contato, que a gente marca outro bate-papo para falar de outras coisas, para falar de filosofia. A gente está aí sempre disponível, construindo essa ponte, né, Deodato, entre a academia, a sociedade, as questões que a gente tem aí para debater. Muito obrigado, então, e a gente se encontra na próxima oportunidade. Tchau, Legal. tchau. Legal. Você que está assistindo, então, aí deixe os seus comentários, o seu like, sua concordância, sua discordância, que o Daniel, com certeza, faz parte da filosofia, vai dialogar e conversar com você. Mais uma vez, Daniel, muito obrigado, um abração, até uma próxima. Até, tchau, tchau.